Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Eu sou a Prof. Mendes. Estou trazendo para vocês mais um vídeo das questões que caíram durante a semana toda. Como eu falei no vídeo anterior que eu postei lá na quinta-feira, todo domingo pela manhã eu vou trazer para vocês todos os vídeos que caíram durante a semana. Então eu vou fazer uma compilação, vou juntar tudo e vou trazer num único vídeo para vocês darem uma revisada, atualizar os conhecimentos. Então todo domingo pela manhã vai ser postado aqui no canal este vídeo. Claro que vocês podem assistir no domingo, na segunda, na terça, na quarta, a semana toda, mas vai ser um vídeo mais comprido, um vídeo mais completinho, até porque alguns alunos pediram aqui no canal, né, que os vídeos fossem maiores e tal, então agora vocês vão ter também essa opção. Então, todo domingo pela manhã eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas antes de eu começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, que isso é muito importante. Agora vocês também podem se tornar membros aqui do canal da Prof. Mendes e ter conteúdos exclusivos e antecipados aqui no canal. E vocês também podem deixar o valeu aí nos vídeos. Então, vem comigo para o segundo compilado do mês de novembro de 2020. A função do catalisador no sistema de escapamento é: notem bem o termo catalisador. Ele vai catar, ele vai filtrar. Logo, o catalisador, ele vai diminuir a emissão de poluentes. O catalisador, ele irá diminuir a emissão de poluentes. Anotem aí. Catalisador, diminuir a emissão de poluentes. É muito importante vocês sempre anotarem assim as palavras, as frases-chave, porque isso vai ajudar muito na hora de vocês fazerem a prova teórica de vocês. O condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após. Primeiro, suspensão é algo temporário, certo? Nessa questão, ele está falando da cassação. A cassação é quando o condutor perde em definitivo a carteira. Todos os cursos, os anos de categoria, tudo que ele tinha, ele perde e volta a estaca zero. Ele pode sim fazer uma nova reabilitação, não é mais primeira habilitação, porque ele já tinha, mas ele perdeu, decorridos 24 meses do efetivo cumprimento da pena. E aí, pode ser que caia essas duas perguntas aqui. Notem bem que a resposta é a mesma, mas ele está escrito de maneiras diferentes. Na primeira ali, ó, o condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após 24 meses do efetivo cumprimento da pena, ok? Agora, olhem a segunda. O condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após 2 anos. Na de cima, 24 meses e na de baixo, 2 anos, é a mesma coisa. Ele só está escrito de maneira diferente. Em cima está escrito 24 por extenso, meses de efetivo cumprimento da pena. E embaixo ele está sendo mais genérico, ele está sendo mais direto. 2 anos e pronto, acabou. Tanto 24 quanto 2 anos está correto. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam. Marca separadora de faixa de trânsito são aquelas marcas, aquelas linhas, aquelas faixas que ficam no centro, dividindo a pista da esquerda e a pista da direita. Primeiro, quando essa faixa for na cor amarela, são fluxos em sentidos opostos. Quando essa faixa central for branca, fluxos de mesmo sentido. Quando ela for interrompida, seccionada, pontilhada, tracejada, ou seja, uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, ela é permitida a ultrapassagem, ou seja, permissão de ultrapassagem. Quando ela for uma linha seguida, sem nenhum tipo de interrupção, aí é proibido realizar a ultrapassagem. Ultrapassar em faixa contínua é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Mas a linha interrompida, ela indica a permissão de ultrapassagem. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Nós sabemos que é por meio das placas, então a gente já tira a letra B.
Só que nós temos placa na letra A, na letra C e na letra D, certo? Na letra A, ele só fala da placa traseira. Mas quantas placas tem o teu carro? A professora tem duas, a dianteira e a traseira. Exatamente, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Notem que na letra C, ele fala só da dianteira, mas os nossos veículos, os carros, têm duas placas, dianteira e traseira. Então, é das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Aí, pode ser que caia a seguinte pergunta: qual veículo é dispensado da placa dianteira? A maioria vai lá e coloca caminhão, trator. Gente, moto. Moto, aonde que vocês já viram no Brasil uma moto com placa dianteira? Não tem, porque as motos, elas são dispensadas da placa dianteira, elas têm somente placa traseira. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é conversar ao celular no modo viva voz. Conversar no celular, mesmo que seja no modo viva voz, ele vai sim tirar a concentração do condutor. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição. Pessoal, cuidem bem quando a questão tratar da vida das pessoas. A vida é algo que não dá para repor. Portanto, a gravidade, ela é a maior de todas. Então, notem ali, multa 3 vezes, multa 5 vezes ou só multa. Só multa vocês já descartam. E aí, vocês têm multa 3 vezes e multa 5 vezes, certo? Qual que é o maior? 5 vezes. Qual a possibilidade de uma pessoa morrer e ressuscitar? Só Jesus quem conseguiu fazer isso. Então, sempre que cair questões falando da vida ou da morte, né, da possível morte da pessoa, vocês vão escolher a que tem maior gravidade. Nesse caso, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento da habilitação. Sempre que tratar da vida da outra pessoa, escolham a de maior gravidade. Multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, B é para dirigir carro até 8 lugares, até 3.500 quilos, será conferido a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média, ou seja, reincidente quer dizer ter mais de uma infração média. Você pode sim ter uma infração média, mas você não pode ter duas. E notem que ele não fala de nenhuma infração leve. Não pode grave nem gravíssima, nenhuma, tá? Pode uma média, mas não pode ter duas. Mas com relação a leve, ele não fala nada. Então, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média aí nos últimos 12 meses. Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de. Notem bem que ele já está contando que vai subir, que vai descer e que vai ter larguras de pista. Por isso, não tem como ser o tráfego, porque tráfego é o que transita, é o que trafega sobre as vias. Então, nesse caso, quem vai ter subida, descida e larguras da pista vai ser a via ou as vias. Então, as vias vão ter subidas, vão ter descidas e vão ter larguras de pista. A circulação de bicicletas nos passeios públicos tanto nos passeios públicos quanto nas calçadas, a regra é a mesma. É permitida, sim,
desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Não é proibido e também não é somente permitido. É permitido desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Tanto a circulação de bicicletas nos passeios públicos quanto nas calçadas, a regra vai ser a mesma, permitida desde que devidamente sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via. Para cumprir as determinações legais que estipulam a redução de poluentes dos veículos automotores, a indústria automobilística tem introduzido mecanismos cada vez mais eficientes para atingir o objetivo de diminuir os níveis de poluição atmosférica. Dentre esses mecanismos, pode-se citar. Ele está dando para vocês 3 números romanos, só está correto o número romano 1, que fala que a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos para o ambiente. A número 1, número romano 1, é a única que está correta. A 2, ele fala do catalisador, mas ele fala que tem maior eficácia em percursos curtos. O catalisador ele é responsável por filtrar os gases e ele é importante em todos os momentos, seja em percurso curto, em percurso longo ou apenas o carro ficar ligado, parado no mesmo lugar. E no número 3, ele fala do escapamento, que é integrante dos veículos a álcool. Não é verdade. O escapamento está em todos os veículos automotores, desde a moto, carro, ônibus, caminhão, carreta, seja álcool, gasolina, diesel ou GNV, vai ter em todos. Então, só está correta a número 1, a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos no ambiente. O nível de óleo lubrificante do motor deve ser verificado com o motor quente, mais ou menos 10 minutos após ter sido desligado. O nível de óleo lubrificante do motor deve ser verificado com o motor quente, mais ou menos 10 minutos após ter sido desligado. Um condutor, ao receber a notificação de uma autuação de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação, que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Toda vez que nós falarmos de recurso de multa, existe uma escadinha que precisa ser respeitada. Primeiro vai ser a Jari, segundo vai ser CETRAN e terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Quando na pergunta, como é o exemplo dessa, ele não citar nenhum destes órgãos, a resposta poderá ser duas. Poderá ser somente Jari ou pode ser Jari e CETRAN. Então, quando na pergunta não citar nenhum órgão, a resposta pode ser somente Jari, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração, pode ser Jari e ao CETRAN. Quando na pergunta já citar a Jari, a resposta sempre será CETRAN. E quando na pergunta citar a Jari e o CETRAN na pergunta, a resposta tem que ser: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Realizar a eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem, que pode agravar quadros alérgicos de asma. A fuligem pode agravar quadros alérgicos de asma. E tem uma outra possível resposta que fala que ele vai causar a deterioração do patrimônio cultural e histórico, ou pode agravar
quadros alérgicos de asma. Vera é mãe de 2 crianças com idade escolar, com 5 e 9 anos de idade. Certo dia, apanhou seus filhos na escola e no caminho para casa enfrentou o tráfego pesado. As crianças brincavam soltas no banco traseiro e gritavam sem parar. Em certo momento, o veículo em movimento, à velocidade de 40 km por hora, Vera voltou-se para as crianças a fim de repreendê-las. É possível concluir que Vera agiu. Pessoal, não tem como ser corretamente, porque a atenção do condutor, ela tem que ser voltada 100% para a frente do veículo, jamais para trás. Então, nesse caso, é incorreta, pois o fato de ter se voltado para trás pôs em risco a atenção da condutora ao volante e, consequentemente, a segurança, além de ter esquecido de fixar o cinto de segurança nas crianças. Incorreta, pois o fato de ter se voltado para trás pôs em risco a atenção da condutora ao volante e, consequentemente, a segurança, além de ter esquecido de fixar o cinto de segurança nas crianças. Então, tem o erro de voltar-se para trás, porque a atenção tem que sempre ser voltada para frente, e também o fato das crianças estarem soltas no banco de trás e não estarem no dispositivo de retenção e nem com o cinto de segurança. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, que permite ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são as seccionadas. Então, essas marcas, essas linhas a que ele está se referindo na questão, é aquela faixa central, aquela linha central que divide a pista da direita e a pista da esquerda. Tem 2 informações importantes que vocês precisam saber sobre essa faixa central, que divide as 2 pistas, a da esquerda, da direita, a da mão de vocês e da contramão. Primeiro, toda vez que essa faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Um está indo e o outro está vindo. Quando ela for branca, são fluxos de mesmo sentido. Quando ela for seccionada, tracejada, pontilhada e interrompida, significa que vocês podem realizar uma ultrapassagem. Quando ela for uma linha contínua, sem nenhuma interrupção, significa que vocês não podem realizar a ultrapassagem, senão é uma infração gravíssima com 7 pontos. A distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo, nesse caso, é a distância de parada. A distância de parada é a soma da reação, que está na letra C, mais a frenagem, que está na letra A. Ou seja, ali no primeiro momento, quando o motorista vê o perigo e aciona o freio, é a distância de reação. Na sequência, quando ele aciona o freio, continua freando até o carro parar completamente ou até a parada total, é a distância de parada. E quando nós juntamos as duas, reação mais frenagem, aí nós vamos ter a distância de parada, que é desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios, continua freando até a parada total do veículo. E a distância de segmento ou distância de segurança é a distância que vocês mantêm em movimento do carro que está seguindo à sua frente. Distância de segmento ou de segurança é a que permite uma manobra de emergência, uma manobra segura, e é medida em 2 segundos. Distância de segmento ou de segurança é medida em 2 segundos. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa. Notem bem que ele está falando no ato de transitar, de circular.
não naquele espaço para entrar e sair de garagens, de estacionamentos. Ele está falando no transitar em ciclovia ou ciclofaixa. É uma infração gravíssima com 7 pontos sujeito à multa. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, 7 pontos sujeito à multa. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que, para vocês poderem responder essa pergunta, vocês precisam entender o que significa a importância supervalorizada. Importância supervalorizada é dar valor ao bem, valor ao que custa dinheiro, entende? A importância supervalorizada é quando eu dou mais atenção ao que tem um custo maior, ao que tem um maior poder aquisitivo, ao que custa mais caro. Quer dizer o quê? Eu penso, erroneamente, claro, que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Importância supervalorizada, o motorista pensa que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres. Lembrando que no trânsito, independente de qual veículo vocês dirigem, há quanto tempo vocês têm carteira, os direitos e os deveres são os mesmos. Se você tirou a carteira ontem, tem um Fusquinha ou tem uma Ferrari, se você tem a carteira 10, 20, 30, 50 anos, independente se você tem um Fusquinha ou uma Ferrari, os direitos e os deveres no trânsito, eles são exatamente os mesmos. Todo condutor deve praticar a direção defensiva e, assim, todo motorista defensivo deve. Neste caso, estão corretas os 3 números romanos. Número romano 1, que é o risquinho 1, o 2, que é os 2 risquinhos, e o 3, que são os 3 risquinhos. 1. Redobrar a atenção ao conduzir veículo em situações de neblina e cerração, sempre reduzir velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição, anotem esse complemento aí. Manter-se afastado de veículos em que se percebe que o condutor exibe manobras radicais ou comportamentos imprudente ou agressivo em relação aos demais usuários da via. E o 3, conhecer bem o tipo de carga, suas características, acondicionando-as, fixando-as adequadamente no compartimento de carga do veículo, bem como distribuindo bem o peso da carga nesse compartimento. Então, nesse caso, estão corretos os 3. Número romano 1, 2 e 3. Os 3 estão em verdes, os 3 estão corretos. Os 3 números romanos estão corretos. Todo condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? A infração de trânsito, ela ocorre quando você faz algo errado ou quando você deixa de fazer alguma coisa. Obedecer às ordens do agente não é uma infração, você está agindo corretamente. Respeitar a via, preferência do pedestre e a via preferencial também não é uma infração. A infração ocorre quando você desobedece ou, como ali na letra D, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Infração de trânsito é deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Essa questão aqui é aquela questão que dá a impressão que todas estão corretas. Por quê? Porque na letra A, na letra B, na C e na D, em todas nós temos infrações. Em todas. Só que a pergunta, ele quer saber de crime de trânsito. Então, ó, na letra A, dirigir alcoolizado é um crime de trânsito. Mas transitar na contramão é somente uma infração. Letra B. Dirigir alcoolizado
é uma infração de trânsito e é um crime de trânsito. Agora, transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% é uma infração gravíssima que gera suspensão, mas não é crime, certo? Letra C, transitar na contramão é uma infração. Transitar a mais de 50% é uma infração gravíssima que gera suspensão, tá? Transitar na contramão, na verdade, vão ter duas situações. Quando for pista de sentido único, num lado só, indo só para uma direção, uma infração gravíssima. Quando tiver duplo sentido, uma pista indo e uma pista vindo, aí é uma infração de natureza grave. Mas é só infração, tá? Não é crime. Agora, dirigir alcoolizado é crime. Dirigir a mais de 50% é uma infração gravíssima, mas não é um crime. Gera suspensão direta, mas não é um crime. Agora, na letra D, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, aí nós temos 2 crimes de trânsito. Então, como vocês podem perceber, nas 4 alternativas vocês têm infração. Na letra B e na letra C, vocês têm uma infração com suspensão. Mas na letra D, é a única que ela toda é crime de trânsito. Dirigir sem possuir habilitação ou dirigir alcoolizado. Então, resposta correta, letra D, crimes de trânsito. A figura abaixo representa a sinalização de uma rua. Então, vocês têm ali uma rua, vocês têm 3 carros, carro 1, carro 2, carro 3, e vocês têm a indicação de 2 placas. Eu vou até deixar um pouquinho maior para facilitar a visualização. E aí a pergunta é a seguinte: 3 veículos estacionam de acordo com as seguintes condições. Então, ele deu veículo 1, veículo 2 e veículo 3. E ele quer saber quais das situações são irregulares. Então, vamos lá. Veículo 1 estacionou segunda-feira às 10 horas. Só que notem que o veículo 1, ele está fora dessa área de estacionamento delimitada ali, pelo começo e pelo término, ou seja, pelo início e pelo término. Então, o carro 1, ele nem vai entrar nessa questão, porque ele está fora. O carro 2 estacionou numa terça-feira, às 15 horas. A referência que ele está dando na placa é a seguinte: é proibido estacionar de segunda a sexta, das 7 às 20. As 2 placas, onde começa e onde termina, é proibido de segunda a sexta, das 7 às 20 horas. O carro 2 estacionou numa terça, às 15 horas. Então, notem que de segunda a sexta, das 7 às 20. Bom, ele estacionou numa terça, às 15 horas. Na terça, às 15 horas, é proibido estacionar, ou seja, de segunda a sexta, das 7 às 20, ok? Agora, o veículo 3, que está dentro dessa área, ele estacionou numa quarta-feira, só que às 21 horas. Ele só conta até às 20. A partir das 20, né, ou depois das 20, já não está mais contando essa proibição de estacionamento. Ou seja, veículo 1 está fora da área delimitada pela proibição e o veículo 2 está fora do horário. Então, o único veículo que vai cometer infração, porque estacionou na terça-feira, às 15 horas, é o veículo de número 2. O ofuscamento do condutor de veículo pode ocorrer devido à inclinação da luz do sol. Para evitar essa condição adversa, deve-se utilizar óculos protetores, ou seja, óculos de sol. O ofuscamento é uma condição adversa de luz ou de iluminação, que é o excesso de luz ou excesso de iluminação. Então, nesse caso, o condutor ele vai utilizar óculos protetores, ou seja, ele vai utilizar o óculos de sol. Se fosse para procurar uma referência, um ponto de referência, essa referência teria que ser na direita, jamais na esquerda, porque esquerda
vai ser a pista contrária, vai ser a contramão. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Lembrando que a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Categoria B é para carro e a categoria C é para caminhão, certo? Só que o que acontece? Para fazer a C, você precisa ter B, você precisa subir a escada. Então, toda vez que você tem a categoria, você pode dirigir tudo que está abaixo dela. Por exemplo, se eu tenho a categoria D, eu posso dirigir B, C e D. Se eu tenho categoria E, significa que eu fiz as anteriores. Então, quem tem a C pode dirigir automóvel e caminhão, porque ele já fez a B para automóvel, para daí ele poder fazer a C, que é para caminhão. E eu coloquei essa outra questão aqui que está caindo bastante, que ele pergunta a respeito da primeira habilitação. Então, o candidato à obtenção da CNH poderá requerer simultaneamente, submetendo-se ao único exame de aptidão física e mental e de avaliação psicológica e a habilitação nas categorias. Então, a primeira categoria, vocês podem fazer só A, só B ou simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, A mais B. A que é para moto e B que é para carro. E lembrando que vocês podem sempre dirigir a categoria que vocês têm e tudo que está abaixo dela. Então, se a pessoa tem a categoria C, significa que ela fez a B. Então, se ela tem a C, ela pode dirigir a B e a C, ou seja, automóvel mais caminhão. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente de ônibus, deve-se prestar algumas informações. Aqui ele está dando 4 números romanos, e nesse caso, os 4 números romanos, eles estão corretos, tá? Tipo de acidente, a gravidade aparente do acidente, número aproximado de vítimas envolvidas e o nome da rua e número aproximado. O tipo de acidente, a gravidade aparente do acidente, número aproximado de vítimas envolvidas e o nome da rua e o número aproximado, ou seja, quanto mais informações, melhor. Lembrando ainda que se porventura tiver vítimas presas nas ferragens, vocês deverão ligar para o 193. O 193 é do Corpo de Bombeiros. É o Corpo de Bombeiros que vai ter treinamento e equipamento para retirar as vítimas que porventura estejam presas nas ferragens. A velocidade máxima permitida em vias coletoras não sinalizadas é: via coletora é uma via urbana que está dentro da cidade, que a sua velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. E aí eu coloquei uma outra questão, notem que ele é muito parecido. As duas falam de velocidade. Só que na primeira, ele está pedindo a máxima. Na segunda, ele está pedindo a mínima. A velocidade mínima vai ser sempre a metade da máxima. Então, ali ele pergunta: a velocidade mínima permitida em uma via arterial. Via arterial também é uma via urbana. Só que a velocidade máxima da via arterial é 60. A mínima será sempre a metade, que é 30. Ou seja, numa via arterial, a velocidade máxima vai ser 60. A mínima vai ser a sua metade, que é 30. Mesma coisa na questão ali acima. A velocidade máxima de uma via coletora é 40. E a mínima vai ser quanto? Vai ser a sua metade. Se a máxima é 40, a mínima vai ser a metade de 40, que vai ser 20. Todo condutor deve saber que a ordem de prevalência da sinalização obedece à seguinte regra. Pessoal, primeira coisa que vocês precisam lembrar, que as ordens do agente de trânsito, elas vão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Anotem aí. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre todas as demais sinalizações, assim como o pedestre tem a primeira preferência, a primeira prioridade no trânsito. Ok. Então, primeiro nós temos o agente, certo? Em segundo,
nós temos as indicações do semáforo, que prevalecem sobre os demais sinais. Então, o agente de trânsito ele prevalece sobre o semáforo, sobre o sinaleiro, certo? Aí depois, na sequência, vem o sinaleiro. O sinaleiro ele vai prevalecer sobre as demais. Então, primeiro vem as ordens do agente, em segundo vem o sinaleiro e em terceiro vem as demais sinalizações. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga. O que é carga e descarga? Ele não está questionando ou falando que estacionou irregularmente, em local, em horário proibido, nem nada do tipo. Ele está contando que um determinado veículo parou na via para fazer uma operação de carga e descarga. Por exemplo, o caminhão parou lá para descarregar um material de construção, certo? Quanto tempo ele vai levar para fazer essa carga ou descarga? Ele vai levar no mínimo 10, 20, 30, 40, 50 minutos, 1 hora ou mais. Então, isso significa que ele está realizando um estacionamento. Por quê? O estacionamento é um tempo superior ao embarque e desembarque. Parada é algo rápido, apenas para embarque e desembarque, e um estacionamento é um tempo superior ao embarque e desembarque. Portanto, parada é algo rápido, apenas para embarque e desembarque de passageiros, enquanto o estacionamento é imobilização por um tempo superior ao embarque e desembarque, por exemplo, uma operação de carga e descarga. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembrando que tudo que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas, os ciclistas irão rodar na rua de uma forma geral, só tem que sempre cuidar porque é com prioridade em relação aos veículos automotores. Então, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos automotores. E nós, ao passar ou ultrapassar um ciclista, devemos sempre manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. E outra dica importante, tanto pedestre quanto ciclistas devem sempre transitar em fila, pedestres e ciclistas transitar em fila. À esquerda estão relacionadas 3 categorias, nas quais os motoristas podem ser habilitados, e à direita os tipos de veículos. Então, ali na coluna da esquerda vocês têm categoria A, categoria C e categoria D. E na coluna da direita ele vai dar 3 definições. Então, vocês têm que fazer a correlação. O que é fazer a correlação? É juntar. Por exemplo, ali na letra A, que é o número romano 1, ele está falando da categoria A, certo? O que é a categoria A? É para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, certo? Essa alternativa está lá embaixo no número 3, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas. Então, nós já sabemos que a primeira tem que começar com o número 3. Automaticamente, nós já vamos eliminar a letra B e a letra D. A categoria C é para caminhão. Caminhão transporta o quê? Transporta carga, transporta peso. O único item que fala de peso é o número 1. Veículo motorizado, utilizado no transporte de carga com peso bruto total maior que 3.500 kg. Então, a letra C está no número 1. E, para finalizar, a letra D vai estar no número 2, ali na alternativa do meio. Veículo motorizado utilizado no transporte de passageiro com capacidade maior do que 8 lugares. Então, a resposta correta ficará 3, 1 e 2. Aí, uma dica, um macete, né? Se vocês não tiverem todo esse tempo para ler, para interpretar, para entender a questão, vão pelo macete, pela resposta. Sempre que cair essa pergunta, a resposta sempre será 3, 1 e 2. Números normais, tá? 3, 1 e 2, que tá ali na letra C, ó. 3, 1 e 2. Esta sempre será a resposta correta. Sobre certas condições, o condutor pode perder o controle do seu carro por efeito da força centrífuga. É o efeito da força centrífuga. A força centrífuga, ela faz a mesma coisa que a centrífuga da nossa casa faz. Então, quando a gente joga a roupa lá dentro do cesto e a gente liga, ela gira loucamente, jogando, né, a água e a roupa para fora.
e ela tem os furinhos lá para a água ir embora. Por quê? Porque ela joga para fora. Ela joga a água para fora do cesto, certo? Para deixar a roupa seca. Então, é a mesma coisa o efeito centrífuga no carro. É o deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Externo é o quê? É o lado de fora. Centrífuga, externo, lado de fora. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal não é acavalar as marchas, nem permitir ligar o motor facilmente, nem facilitar o funcionamento do motor. Vai ser ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Ou seja, quando você pisa o pedal da embreagem, que você aciona o pedal da embreagem, ele liga e desliga a força motriz para você poder fazer a troca de marcha. É essa a função da embreagem: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Então, quando você pisa o pedal da embreagem, você desliga essa força, que é o momento que você consegue realizar a troca de marcha. Quando você solta, ele liga de novo. Então, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. A atitude que você deve incorporar ao seu modo de dirigir é, ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. Ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. Esta é a melhor maneira para evitar um conflito no trânsito, para evitar uma briga e até coisa pior, evitar aí uma batida, né, um acidente. Então, ao invés de acelerar, quando o motorista pede passagem, é melhor diminuir a velocidade e deixar ele que está com mais pressa que passe e que siga o seu caminho. Em determinado ponto de sua viagem, um motorista depara-se com um capotamento que acabara de acontecer. Neste caso, deve-se. Pessoal, lembrem-se sempre que cair a alternativa de desligar a chave da ignição, tá? Ele vai dizer manter a chave ligada, você não vai manter, você vai desligar. Nesse caso aqui, estão corretos os números romanos 1 e 3. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. E o 3, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com as vítimas. A 2 está errado porque vocês não vão remover as vítimas do veículo, não vão retirar capacete de motociclistas, não vão retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima, nem dar nada para as vítimas beber ou comer. Então, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Não vai remover ninguém, não vai movimentar ninguém, não vai retirar capacete de motociclistas, não vai retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima, nem vai dar nada para as vítimas beber ou comer. E aí, com relação aos números de emergência, lembrem-se sempre, toda vez que tiver vítimas presas nas ferragens, é pro 193 que vocês vão ligar. 193, Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens. É eles que têm treinamento e equipamento para remover as vítimas. Começa a chover forte e o condutor está trafegando no limite de velocidade regulamentada na rodovia, que é de 80 km por hora. O pavimento é de asfalto, está em boas condições, o veículo é novo, com pneus em ótimo estado. A providência correta em termos de direção segura é... Essa aqui, vocês têm que ir por eliminatórias, tá? Por exemplo, na letra A, transitar a 30 km por hora. Vocês não podem transitar a 30, porque a velocidade máxima é 80. Então, o mínimo que vocês podem transitar é 40, que está lá na letra C, certo? E aí, vocês não vão manter a velocidade que está na letra B e nem manter a velocidade que está na letra D de dado, porque vocês têm que reduzir a velocidade. Então, vocês irão reduzir a velocidade até 40 km por hora, que é a metade da máxima, que é o mínimo que vocês podem andar, para evitar o efeito da aquaplanagem. Reduzir a velocidade até 40 para evitar o efeito da aquaplanagem. As placas indicativas de serviços auxiliares
são, em geral, identificadas pelas cores. Nesse caso, azul, branco e preto. Serviços auxiliares são identificadas pelas cores azul, branco e preto. Serviços auxiliares eu coloquei até aqui para vocês, ó. Azul, branco e preto. Então, falou em serviços auxiliares, lembrem das cores azul, branco e preto, serviços auxiliares. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. Cuidem, porque ele não está falando de infração. Se fosse infração, as 3 opções estariam corretas. As 3 constituem infração. Só que ele quer saber do crime de trânsito. Então, a número 1, número romano 1, que é 1 risquinho, número romano 2, que é 2 risquinhos, além de ser infração, também é crime de trânsito, que é sem possuir a carteira nacional de habilitação e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Então, crime de trânsito 1 e 2, sem possuir a carteira ou utilizando o veículo sem placas ou com placas falsas ou adulteradas. Quanto às infrações de trânsito, considere. Então, ele está dando para vocês 3 números romanos e ele quer saber desses 3 números romanos o que constitui infração. Então, ali só está correto o número romano 1. Dirigir veículo com a CNH cassada, gerando perigo de dano, é considerado infração e crime de trânsito, sim. Se a carteira está cassada, significa que a pessoa não tem carteira. Então, como eu citei na questão anterior, além de ser infração, também vai ser um crime. A número 2 diz que dirigir veículo com a CNH de categoria diferente da do veículo conduzido não é considerada infração. É sim. Você só pode dirigir os veículos para os quais você está habilitado. Se você tiver, por exemplo, carteira para moto e dirigir carro, isso constitui sim uma infração. E a 3, dirigir o veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias não é infração. Também, como eu citei no item anterior, é sim uma infração. Ele não é crime de trânsito. Então, a CNH vencida há mais de 30 dias é sim uma infração, mas não é um crime. Falta de retrovisores e aclives acentuados são, respectivamente, condições adversas de. Então, notem bem que ele está dando 2 condições. Falta de retrovisor. Quem que tem retrovisor? O veículo, não é o condutor. E a falta do retrovisor no veículo é uma condição adversa. Agora, aclive. O que é um aclive? Aclive nada mais é que uma subida. Quem que vai ter aclive ou declive, ou seja, subida ou descida, vai ser a via. Então, respectivamente, ou seja, na ordem que ele deu, a resposta correta vai ser veículo e vias. Falta de retrovisores e aclives acentuados, respectivamente, veículo e vias. É dever do pedestre atravessar a via em linha reta, onde não houver faixa de pedestre. É dever do pedestre atravessar a via em linha reta, onde não houver faixa de pedestre. E outra regra importante, tanto para o pedestre quanto para o ciclista: transitar, trafegar sempre em fila. Pedestres e ciclistas trafegar sempre em fila. E tem uma outra questão que está caindo bastante também, que fala dos pedestres nos acostamentos. O pedestre no acostamento, ele é simplesmente permitido. O que é proibido nos acostamentos são os ciclistas, exceto onde houver acostamento ou faixa de rolamento própria, tá? Mas pedestres nos acostamentos é simplesmente permitido. Nos semáforos, para o controle da passagem de veículos, são usadas cores com os seguintes significados. Então, nós sabemos que as cores do sinal são amarelo, vermelho e verde. E aí ele quer saber o que significa cada cor. O amarelo é a atenção,
O vermelho é pare e o verde é siga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Verde, siga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare e verde, siga. E lembrando que nos cruzamentos onde não tenha um foco específico para o pedestre só vai atravessar a via quando o sinal ficar vermelho para os veículos ou quando o agente de trânsito falar, né, sinalizar que o pedestre pode passar. Senão, ele tem que aguardar o sinal ficar vermelho para os carros. Então, reforçando, amarelo, atenção, porque vai fechar, vermelho, pare e verde, siga. Lembrando que no amarelo, se vocês iniciaram a travessia no verde e no meio da travessia o sinal ficou amarelo, vocês não vão parar, vocês não vão bloquear o cruzamento, porque vocês já iniciaram. Vocês irão concluir a travessia. Agora, se ficou amarelo antes de vocês iniciarem a travessia, vocês irão parar antes da linha de retenção e esperar o sinal ficar verde para só depois vocês seguirem. Os tipos de tração encontrados nos veículos automotores são traseira e dianteira, ou como tá ali, né? Dianteira e traseira. Tração, gente, é a qual roda que puxa o carro, a qual roda que impulsiona o carro. A maioria dos carros é a tração dianteira, ou seja, é a dianteira que vai puxar o restante do veículo. Em alguns veículos a tração é traseira e em veículos como caminhonetes e picapes, aí ele vai ter a combinação de tração nas 4 rodas, mas o convencional é dianteira e traseira. A maior parte dos veículos tem somente a tração na dianteira. Então, os tipos de tração encontradas são dianteira e traseira. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Não vai ser a letra A, proceder com parcialidade. A letra C, ela até começa correto, né? Proceder com humildade, mas na sequência ele tem ali o complemento, procura dirigir rápido. E nem a letra D, entender que seus direitos são mais importantes. Vai ser a letra B de bola, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. A estabilidade de um veículo em deslocamentos, nas retas e curvas, é uma das funções do sistema D. Notem bem que ele está falando de 2 sistemas, que é responsável pela estabilidade, tanto nas retas quanto nas curvas. E aí ele fala funções dos sistemas. Nesse caso, vai ser da direção, que é o deslocamento do veículo, e da suspensão, que é o responsável pela estabilidade. Então, a direção é o que vai dar literalmente a direção para o teu carro, e a suspensão é o que vai amortecer os impactos maiores. Lembrando que molas e amortecedores, ou seja, suspensão em mau estado, ele pode acarretar inclusive no capotamento do teu veículo, nas frenagens e nas curvas. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixas não é permitido, tá? No caso da letra A, com velocidade compatível, e nem permitido caso não haja fluxos de ciclistas. A única exceção que vai ser o passar pela ciclovia ou pela ciclofaixa é quando a gente vai entrar em garagens, estacionamentos e afins. Nos demais casos, é infração gravíssima, sujeito a multa. Também não tem como ser a letra B, porque vão existir algumas exceções, mas o transitar em si é uma infração gravíssima com 7 pontos e sujeito a multa. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Nesse caso, o condutor deve. Aqui nós precisamos lembrar das normas de circulação básica, tá? As regras de circulação básica que diz que todo cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem vier pela direita do condutor. Cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem vier pela direita do condutor.
Então, se você chegou em um cruzamento numa via transversal e tem alguém na sua direita, você irá parar e ceder a preferência para quem está na sua direita. Se você estiver na direita de outro veículo, aí a preferência vai ser sua. Mas, se existir um veículo à sua direita, chegou numa esquina, chegou no cruzamento, tem um veículo à sua direita, a preferência vai ser deste veículo, você vai ter que parar e aguardar o outro veículo passar. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo. O correto não é sair por qualquer porta, nem pelo lado esquerdo, nem pelo assento mais próximo. O mais seguro, neste caso, é sair pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair pelo lado da calçada. Vou repetir. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Devem sair sempre pelo lado da calçada. A placa, no caso, tem ali a distância de 1 quilômetro e tem o desenho de um ônibus. Então, notem bem, vamos fazer a leitura da placa. Nós temos a informação nesta placa de que a 1 quilômetro tem um ônibus. Essa não vai ser a leitura correta. Nós temos que imaginar aonde que tem ônibus. Num ponto de ônibus. Ou num terminal rodoviário, certo? Então, ó, agora já entendemos o que a placa significa. Vamos às alternativas que nós temos. Na letra A, ele fala de balsa. Mas não tem nada indicando uma balsa. Na letra B, ponto de parada de transporte coletivo à distância indicado na placa. Poderia ser, pessoal, mas não é, porque ele não estaria a 1 quilômetro. Se fosse um ponto de parada de transporte coletivo, ele estaria apenas o desenho do ônibus, que é essa placa que eu coloquei ali, ó. Esta placa, sim, é ponto de parada de transporte coletivo. Não tem o complemento à distância indicada na placa. Então, a resposta correta é a letra C. Terminal rodoviário à distância indicada na placa. Terminal rodoviário à distância indicada na placa. O ponto de parada é essa placa que eu coloquei aí. Essa sim é a placa indicando que existe um ponto de ônibus. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar um local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve, pessoal, primeiro, não vai fazer nenhuma soma e também não vai continuar normalmente. Se vocês estiverem contando os passos e encontrarem uma curva, vocês irão iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Lembrando que para sinalização de acidente, vocês sempre irão multiplicar a velocidade por 1, se for de dia, com tempo bom, com pista seca, tipo 100 km por hora. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, 100 vezes 1, ou seja, velocidade vezes 1. Se for à noite ou mesmo durante o dia com chuva, aí vocês irão multiplicar por 2. Se era 100 km a velocidade, 100 vezes 2 é 200. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade vezes 2. E sempre que encontrar uma curva, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Finalizamos aqui então, pessoal, mais um compilado da semana. Lembrando que todo domingo às 10 horas da manhã eu vou postar aqui um vídeo com um compilado, né, com todos os vídeos, com todo o conteúdo que caiu durante a semana, tanto das questões do simulado quanto das questões da prova teórica do Detran. Então, fiquem ligadinhos, todo domingo às 10 horas da manhã vocês vão ter esse vídeo maior aqui com todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana. Agradeço de coração a companhia de todos vocês, desejo a todos um excelente e abençoado domingo. Agradeço pelo carinho de vocês assistirem até aqui, pelo carinho das mensagens
E de coração eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos. E lembrando que aqui no canal vocês têm vídeos novos todos os dias. Então, de segunda a segunda, vocês têm vídeo novo aqui de conteúdo, vídeo de questões do simulado, questões do Detran. Então, um conteúdo bem completo e bem atualizado todos os dias aqui no canal para vocês. E toda quarta-feira também nós temos a nossa live às 19 horas. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.